Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio do seu programa Teologia Viva e estamos estudando nesta temporada sobre o Decálogo, mandamentos de Deus ou princípios de Deus para os nossos dias. E nós queremos lhe convidar para estar participando de mais este episódio, crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Amados irmãos, lhe convidamos nesse instante para iniciarmos mais uma meditação sobre o sexto mandamento, a sacralidade da vida. E o texto básico para esta reflexão está em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 13, que diz a palavra do Senhor: não matarás. Êxodo, capítulo 20, versículo de número 13. Prosseguindo com a série de meditações, os 10 mandamentos, princípios de Deus para os nossos dias, no episódio de hoje estaremos analisando o sexto mandamento à luz do texto sagrado. Ressaltaremos também a sua finalidade dentro do código de ética de Deus para seu povo e, por fim, destacaremos a necessidade de se observar este mandamento na atualidade. Dessa forma, iniciaremos nesse instante, entendendo o sexto mandamento: não matarás. A má compreensão deste mandamento levará a uma contradição, pois a pena aplicada a quem o quebrava era a pena capital, era a morte, como podemos observar, conforme diz a palavra de Deus. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Êxodo capítulo 21, versículo 12 e o versículo de número 14. Por essa razão, precisamos entender corretamente a palavra traduzida como matar neste texto em apreço. Na maioria das nossas versões, a palavra usada no texto em apreço é o termo específico para assassinar. Do hebraico vem a expressão ratzar. Dessa forma, segundo Norman Geisler, uma tradução mais adequada deste mandamento seria: não assassinarás. Ficando claro que a proibição contida no sexto mandamento é contra o assassinato, ou seja, homicídio premeditado. O assassinato violento de um inimigo pessoal. É o que podemos empreender dos textos de Êxodo, capítulo 21, versículo 12, também Levítico, capítulo 24, versículo de número 17. Ao ter em mente esse conceito, podemos então seguir e destacar o seguinte: o propósito do sexto mandamento. Quanto ao propósito do sexto mandamento, do Decálogo, a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, assim afirma, conforme está destacado. O sexto mandamento, não matarás, significa não assassinar. Por esse mandamento, Deus proíbe o assassinato e busca proteger a vida. O direito à vida é um bem pessoal e inalienável. Sua preservação e proteção fazem parte de nossa responsabilidade como administradores da vida. É Deus quem dá ao homem o fôlego de vida e somente Ele tem o direito legal de pôr fim nesta. A vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la. Conforme revela-se nas Escrituras: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Gênesis capítulo 9, versículo de número 6. Somente Deus, que criou o homem à sua imagem, tem o direito de pôr fim à vida humana. E, como dádiva de Deus, só Ele tem autoridade para tomá-la, conforme está escrito: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato
e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 39. Pelo fato de sermos feitos à imagem de Deus, o homicídio, portanto, é um ataque contra o próprio Deus. Proteger a vida é responsabilidade de todos os membros da sociedade e não só das autoridades públicas. O povo de Israel tinha a permissão de se defender. Isso fica claro em Êxodo 22, versículo 2. E a lei fazia concessões para mortes acidentais, o que é denominado de homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Mas o homicídio doloso, que significa com a intenção de tirar a vida, é uma ofensa capital, como se pode ver em Êxodo 21, versículo 12 ao versículo 14. No entanto, Deus reconhece a diferença entre provocar a morte por acidente e ser responsável por homicídio intencional, prescrevendo os julgamentos apropriados, como você pode estar anotando e conferir nos seguintes textos: Êxodo 21, versículo 12 e 13, também Números, capítulo 35, versículo 10 ao versículo de número 15. A Bíblia nos diz que o crime de assassinato podia ser expiado por uma das duas maneiras estabelecidas na legislação mosaica. A primeira, no caso de homicídio doloso, com intenção de matar, em que uma vida é expiada por outra, Números 35 e 31. O assassino deveria ser morto, ou seja, era vida por vida. Isto está em Êxodo 21, versículo de número 23. A segunda diz respeito ao homicídio culposo, como já vimos, sem a intenção de matar. A busca de proteção em uma das cidades de refúgio. A expiação, nesse caso, é a morte do sacerdote da cidade, conforme Números 35, versículo 25, onde o assassino deveria ficar até a morte do sacerdote vigente ali naquela cidade. O desdobramento ético desse mandamento é muito grande e a quebra desse preceito podem ser consideradas como o seguinte: violações do sexto mandamento, a eutanásia. O termo eutanásia é de origem grega, que significa eu, dá a ideia de bem ou boa, e thanatos, que traz a ideia de morte, sugerindo a ideia literalmente de boa morte, a morte da misericórdia. Eutanásia, portanto, é qualquer ato ou omissão no contexto de doença ou incapacidade que intencionalmente causa a morte de alguém. Aqueles que advogam esta prática afirmam estar ajudando as pessoas com doenças terminais ou aqueles que estão em extrema dor. Alguns países, a propósito, ao redor do mundo, já legalizaram o suicídio assistido por médico. No entanto, toda a vida pertence a Deus e apenas este tem o direito de tomá-la. E vale a pena repetir o texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. E você também pode inserir na sua anotação Jó, capítulo 1, versículo 21. Deus é o doador da vida, diz Jó, capítulo 12, versículo 10. Logo, é Ele quem controla a entrada do homem nesta terra. Isso fica claro quando lemos Gênesis capítulo 2, versículo 7, Salmo 139, versículos 13 ao 16 e Jó capítulo 33, versículo de número 4. E uma vez que Deus controla a entrada do homem na vida, é lógico que Deus controla também a saída. Ele é quem estabelece os limites em que nenhum homem pode atravessar. Vejamos o que diz o salmista na sua expressão bíblica: escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Salmo 104, verso de número 29. Conclui-se, portanto, que nenhum homem tem o direito de deliberadamente ou intencionalmente acabar com a sua vida ou a de outra pessoa. Uma outra violação do sexto mandamento que podemos mencionar é o suicídio.
O termo suicídio foi criado em 1651 por um médico muito conhecido chamado Walter e significa basicamente o ato de tirar a própria vida de forma voluntária e intencional, conforme diz o dicionário bíblico Tyndale. De acordo com Émile Durkheim, sociólogo francês que escreveu o primeiro tratado sociológico sobre suicídio, ele diz que pode-se considerar suicídio todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo, realizado pela própria vítima e que ela sabia que reproduziria este resultado. Suicídio, portanto, em termos práticos, é assassinar a si mesmo, é dar fim à própria vida, e isso de maneira consciente pelas mais variadas razões. Tal atitude choca-se frontalmente com o princípio da sacralidade da vida, evidente e claro no sexto mandamento que nós estamos aqui meditando. A vida é sagrada e somente Deus pode dar e tirá-la. Já vimos vários textos e podemos repetir o que está em Êxodo 20, versículo 13 e João capítulo 10, versículo de número 18. Moisés pediu a Deus que tirasse a sua vida. Isso fica claro quando lemos Números 11 e 15. O profeta Elias também fez o mesmo, 1 Reis 19, versículo de número 4. E da mesma forma, até mesmo o profeta Jonas, conforme Jonas capítulo 4, versículo 3. Nos momentos de grande desespero, esses nunca consideraram o suicídio como uma solução moralmente viável. Embora tenham almejado que Deus tirasse suas vidas, não consideraram certo fazê-lo por si mesmos. Deus não os ouviu, obviamente, pois a vida pertence a Deus e não a nós. Ele sabe a hora em que a vida humana deve cessar, sendo soberano de toda a existência, conforme está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, versículo de número 2. Como diz Norman Geisler, tirar a própria vida é, portanto, uma rejeição tanto da soberania de Deus sobre a vida, quanto um ataque contra a santidade divina. O princípio orientador das Escrituras, expresso no sexto mandamento do Decálogo, não matarás, condena claramente tanto a eliminação da vida de outra pessoa, como também da própria. Apesar da insustentável justificativa por parte de alguns, o suicídio é reprovado à luz da Bíblia, e os que a descumprem prestarão contas diante do autor da vida, conforme 1 de João, capítulo 3, versículo de número 15. Deus, ao criar o ser humano, a coroa da criação, o fez à sua imagem e semelhança. Isso está em Gênesis 1 e 27. Sendo este objeto da bênção divina. Gênesis 1, versículo 28, parte A. Estabelecendo princípios para a vida humana, é o que fica registrado em Atos, capítulo 17, versículos 24 ao 27. Entre os quais podemos citar glorificar a Deus, 1 Coríntios 6 e 20 e Efésios capítulo 1, versículo de número 6. Somos propriedade de Deus, templo e morada do Espírito Santo. É o que Paulo deixa claro em 1 Coríntios 3 e 16 e também capítulo 6, versículo 19. Dessa forma, devemos amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Isso fica claro também em Mateus capítulo 22, versículo 38 e 39, Marcos 12, versículo 30 e 31 e Lucas capítulo 10, versículo de número 27. Não compete ao homem tirar sua vida, ao contrário, ele deverá fazer de tudo para protegê-la. Aos que assim não fazem, resta uma exortação: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 17. A concessão da vida é de seu proprietário, ou seja, é de Deus. Não é, portanto, da competência de um homem decidir o momento em que a vida deve ser tirada. Só Deus tem o direito de determinar quando e como a vida deve terminar. Uma outra violação
da sacralidade da vida contida no sexto mandamento e queremos compartilhar com você também neste momento é o seguinte: o aborto. O aborto também se constitui numa quebra do sexto mandamento, visto que é um assassinato, porque ele termina com a vida humana, uma prerrogativa, como já vimos de forma exaustiva, que pertence somente ao Deus Todo-Poderoso. De acordo com a Bíblia, a vida humana começa no momento da concepção. Isso você pode analisar nos seguintes textos: Salmo 139, versos 13 a 16, Jeremias capítulo 1, versículo 5 e Lucas capítulo 1, versículo de número 41. No entanto, muitos parecem ver o ser humano em gestação como algo que pode ser descartado segundo a conveniência particular. Os defensores do aborto afirmam que a mãe tem o direito de escolher. No entanto, Deus considera o não nascido como um perfeito ser humano e isso deve ser analisado à luz da Bíblia. Há inúmeros ensinamentos nas Escrituras que deixam muitíssimo clara qual é a visão de Deus sobre o aborto. Na aplicação do sexto mandamento, nós encontramos Deus orientando que, se dois homens estiverem se agredindo e por acaso atingissem uma mulher grávida que estava no local, ao ponto de ela ter o filho prematuramente, a orientação era pagar apenas uma multa, como diz o texto e a gente pode conferir. Certamente será multado. Êxodo 21, versículo de número 22. No entanto, se a lesão na mulher causasse o aborto do feto, tais homens deveriam morrer. É o que diz a passagem bíblica, conforme está escrito: mas se houver morte, então darás vida por vida. Êxodo 21, versículo de número 23. Desse modo, nessa porção das Escrituras é dada a mesma pena a alguém que comete um homicídio e para quem causa a morte de um bebê no útero de sua mãe. Isto indica claramente que Deus considera o feto no útero como um ser humano tanto quanto um adulto. Vejamos ainda o aborto à luz do Antigo Testamento. Vejamos o que diz as Escrituras. No Antigo Testamento, a Bíblia se utiliza das mesmas palavras hebraicas para descrever os ainda não nascidos, ou seja, os infantes. A expressão Yeled é usada normalmente para se referir a uma criança, mas em Êxodo 21, versículo 22, é utilizada para se referir a um filho no ventre. Em Gênesis capítulo 25, versículo 22, a palavra Yeladim, filhos, é usada para se referir aos filhos de Rebeca, que se empurravam enquanto ainda no ventre materno. Em Jó, capítulo 3, versículo 3, Jó usa a palavra Geber para descrever sua concepção. Mas a palavra Geber é um substantivo hebraico normalmente utilizado para traduzir a ideia de um homem, um macho ou ainda um marido. É o que diz a palavra de Deus. Em Jó, capítulo 3, versículos 11 a 16, Jó equipara a criança ainda não nascida com reis, conselheiros e príncipes. Todos esses textos bíblicos e muitos outros que poderíamos aqui mencionar indicam que Deus não faz distinção entre vida em potencial e vida real ou em delinear estágios do ser, ou seja, entre uma criança ainda não nascida no ventre materno, em qualquer que seja o estágio, é um recém-nascido ou uma criança. As Escrituras pressupõe reiteradamente a continuidade de uma pessoa desde a concepção até o ser adulto. Notemos também o aborto é mencionado à luz do Novo Testamento e é o que queremos destacar nesse momento. No Novo Testamento, o grego se utiliza também das mesmas palavras para descrever crianças ainda não nascidas, o que indica uma continuidade desde a concepção à fase de criança e daí até a idade adulta.
A palavra brefos é empregada com frequência para os recém-nascidos, para os bebês e para as crianças mais velhas. Isso pode ser visto em Lucas capítulo 2, versículo 12 e 16, também capítulo 12, versículo 15 e 1 de Pedro capítulo 2, versículo de número 2. Em Atos 7 e 19, a expressão brefos refere-se às crianças mortas por ordem de Faraó. Mas em Lucas capítulo 1, versículo 41 e 44, a mesma palavra é empregada referindo-se a João Batista, enquanto ainda não havia nascido, estando no ventre de sua mãe. O escritor bíblico também nos informa que João Batista foi cheio do Espírito Santo enquanto ainda se encontrava no ventre materno, indicando com isso o inconfundível ser. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo de número 15. Mesmo 3 meses antes de nascer, João conseguia fazer um miraculoso reconhecimento de Jesus já presente no ventre de Maria. Isso é interessante e está lá em Lucas capítulo 1, versículo de número 44. Com base nisso, encontramos a palavra grega huios, significando filho, Lucas 1,36, descrevendo a existência de João Batista no ventre materno 6 meses antes de seu nascimento. Uma das afeições próprias da natureza humana é que a mãe ame o filho desde o ventre. É o que fica claro em Isaías 49, versículo de número 15. No entanto, Paulo diz que uma das características do ser humano entregue ao pecado é que ele pode se tornar uma pessoa sem afeição natural. Romanos, capítulo 1, versículo 31. Uma referência implícita ao desamor que sente, por exemplo, uma mulher que, estando grávida, assassina o próprio filho. O mesmo apóstolo diz que os que tais coisas cometem e também os que consentem são dignos de morte. Romanos 1, versículo 32. E o apóstolo João registra no livro do Apocalipse que o destino dos homicidas que não se arrependerem será o lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Diante disso, à luz do 6º mandamento, não podemos furtar o direito do outro de viver. E em se tratando de um feto, há ainda muitos agravantes, pois este pequeno ser não pode gritar por socorro, nem pode se defender, tampouco fugir. Acrescenta-se ainda que ele não pediu para vir ao mundo. Biblicamente, portanto, somos exortados a amar o próximo como a nós mesmos, pois esta é a lei e os profetas. Levítico, capítulo 19, versículo 18, Marcos, capítulo 12, versículo 31, Romanos, capítulo 13, versículo 9 e 10 e Gálatas, capítulo 5, versículo de número 14. E ainda, em casos traumáticos, como estupro, por exemplo, ou outras coisas correlatas, destaca Norman Geisler a seguinte expressão: a adoção e não o aborto é a melhor alternativa nesses casos traumáticos. Encaminhando para a conclusão deste episódio, veremos por fim a relação entre Jesus e o 6º mandamento. Por mais de uma vez, Jesus ratificou o 6º mandamento, não matarás. Isso você pode ver em Mateus capítulo 5, versículo 21, e também Mateus capítulo 19, versículo 18. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, da que permeava entre os religiosos de seus dias, como podemos perceber em suas palavras. Confira conosco. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 21, versículo de número 22. O pastor Osiel Gomes assevera em seu comentário deste texto supra-lido o seguinte: o Senhor Jesus revelou que a ira contra um irmão é um tipo de homicídio no coração
como bem afirmou o apóstolo João na sua epístola, quando ele diz: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna, ou permanente nele a vida eterna. 1 de João, capítulo 3, versículo de número 15. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Jesus, nessa passagem, portanto, amplia a abrangência do pecado, destacando que a ira, o insulto e as palavras de desprezo implicam igualmente na quebra do sexto mandamento. Já parou para pensar nisso? Desse modo, odiar alguém é cometer homicídio no coração. Por certo, os sentimentos pecaminosos não servem de desculpa para ações pecaminosas. A ira rompe nossa comunhão com Deus e com os irmãos, mas não faz com que sejamos presos como assassinos. No entanto, não foram poucos os que se tornaram homicidas por não conseguir controlar seu furor. Concluímos destacando à luz do sexto mandamento do Decálogo que a vida é um dom do Criador e que somente o Eterno, que criou o homem à sua imagem e semelhança, tem o direito de pôr fim à vida humana. Pelo fato de sermos feitos à imagem de Deus, o homicídio é um ataque contra Deus e o próximo. A Bíblia deixa claro que a vida, quer no estágio inicial, quer no terminal, é sagrada aos olhos de Deus. O valor da vida não depende dos anos acumulados, nem da capacidade física ou intelectual da pessoa. Antes, a vida é um bem pessoal, intransferível, incalculável, e até mesmo o sentimento que leva alguém a prejudicar uma vida se constitui um pecado gravíssimo aos olhos de Deus. Dessa forma, concluímos mais este episódio, agradecendo a Deus pela sua participação e companhia, estudando um pouco mais da Palavra de Deus, mas também lhe convidando a compartilhar esse conteúdo do Teologia Viva com seus amigos e familiares. Aproveite, passe na nossa playlist, acesse todos os nossos conteúdos no canal da Rede Brasil, isso via YouTube e também por meio das outras plataformas. Aproveite, curta, comente, ative o sininho para receber de forma atualizada as notificações e inscreva-se no nosso canal, que é o Rede Brasil Oficial. Agradecemos pela sua participação em mais um episódio desta temporada do Teologia Viva e convidamos você a seguir estudando conosco a Palavra de Deus e até o próximo episódio, se Deus assim nos permitir.